Olá pessoal, olá! Estamos aqui para mais um momento de estudo bíblico. Hoje queremos pegar nossas Bíblias e ler o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 e seguintes, até o 26, se não me engano, nós vamos ler e comentar, tá? Então pode pegar a sua Bíblia, vai ser interessante. Aliás, Apocalipse sempre tem expressões curiosas, diferentes, e esse trecho que queremos ler é uma carta do Senhor Jesus para a igreja que estava na região, na cidade de Tiatira. Tá? Localizando vocês então aqui pela Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, eu sou o pastor Ismar e junto com um colega, pastor Reinaldo, temos trazido a reflexão para cada um de nós sobre as cartas às igrejas. E agora estamos aí nesta série das 7 igrejas do Apocalipse. Tá? Então, assim, lembrando para você, ali no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, tem a carta à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Hoje, então, é a quarta, Tiatira. Tem também a carta a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E todas essas cartas, assim, apesar de serem para igrejas, elas trazem reflexões também individuais, né? Porque elas nos fazem... primeiro tem uma apresentação de Jesus, como Jesus se apresenta. Sempre é importante saber quem é Jesus, como é Jesus. Então, como ele se apresenta? A gente percebe que ele se apresenta de diferentes maneiras, de acordo com as necessidades ou situações em que ele aborda para as igrejas. Depois ele tem um elogio, normalmente, um elogio para em que sentido que a igreja, os indivíduos daquela comunidade estão vivendo de acordo com sua vontade. Também nessas cartas ele tem uma repreensão, quando ele quer corrigir, quando ele repreende algo que eles estão fazendo de errado. Tem também uma direção sobre como agir, como seguir, como viver, como agir como igreja. E por fim também tem uma promessa, apontando normalmente para o reino celeste, o reino dos céus, e uma promessa sempre colocada de uma maneira muito criativa, muito significativa para cada um de nós. Tá? E hoje então, como eu disse aí, vamos ver a carta que é escrita até para a igreja de Tiatira. Então, assim, o livro de Apocalipse, você sabe que a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Quem escreveu esse livro foi o apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos. E ele teve a visão do Senhor Jesus glorificado. O que é isso? O que significa dizer que ele teve uma visão do Cristo glorificado? É importante perceber que esse Cristo glorificado é o Cristo ressurreto. E quando ele subiu aos céus, né, ele reina em glória, em poder e glória. Então a imagem que João vê de Jesus não é a imagem de um servo sofredor, não é uma imagem como costumeiramente apontamos do momento em que ele pagou pelos nossos pecados na cruz. A imagem é de poder, de brilho, de glória. E isso é interessante a gente ter firmado também em nossa mente, até para encontrarmos coragem, porque Jesus é o Senhor Deus onipotente, que tem todo o poder e que está ao nosso favor. E a primeira imagem é de Jesus caminhando entre 7 candelabros e tendo nas suas mãos 7 estrelas. E aí o apóstolo João explica que os 7 candelabros são as 7 igrejas e que as 7 estrelas são os anjos da igreja, ou os mensageiros da igreja, ou aquele que oficia publicamente em nome da igreja, pastor da igreja. São imagens bonitas que o Senhor Jesus tem em sua mão e que tem na sua presença, caminha entre essas igrejas. E neste caminhar é um grande consolo para a gente saber que Jesus está entre nós, que Ele acompanha-nos. Mas também um desafio, porque Ele observa, Ele investiga, Ele analisa, Ele conhece, Ele sonda.
não só nossas ações, como nossas motivações. Sonda mente e coração. Sempre acho curioso, relativo, essa expressão sonda, né? Porque sonda, lembra os exames, né? Enfim, que se fazem com uma sonda que faz um exame, às vezes lá dentro, né, do nosso corpo, com uma sonda, às vezes uma câmera, enfim, e analisa, examina. Então ele sonda mentes, conhece a mente, conhece o coração. Então ele pode nos elogiar e pode nos repreender e evidentemente nos direciona para o jeito de ele agir. Isso é muito especial para a gente como igreja, para a gente sempre refletir de novo em que ponto que está a minha comunidade, a minha igreja. Se ele escreve as 7 igrejas, alguns interpretam igrejas nos seus diferentes tempos, em diferentes tempos do cristianismo, mas também igrejas locais, como por exemplo a nossa, que nós falamos em nome da comunidade luterana Cristo e refletimos também a partir destas palavras. Bem? Bom, fiz uma introdução aí bastante longa, mas importante, né, para a gente se situar um pouquinho mais aí nas cartas e no livro de Apocalipse. Vou então agora ao texto, beleza? Volto então a explicar para vocês Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, e vamos ler até o versículo 29, tá? Até o versículo 29. Pegando então nossas Bíblias, eu leio agora para vocês. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você, eu li agora os elogios, agora o versículo 20, tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles mesmos dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o texto, tá? Li literalmente todo o texto, Apocalipse 2, versículo 18 até o 29. Agora então, vamos estudar, vamos conversar um pouquinho mais a respeito dessas expressões, desse texto, trazendo também aplicações para a vida da gente, beleza? Então, primeiro, como que Jesus se apresenta aqui nesta carta? Ele diz assim: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Interessante essas duas expressões do Cristo glorioso, como eu disse antes, né?
Vejam, Cristo não é não é o fraco servo sofredor, ele é o Cristo glorioso. E aí tem essa expressão, olhos como que de fogo. É interessante essa primeira expressão, tendo em vista que Jesus aqui se apresenta como aquele que sonda mentes e corações, ou que tudo vê, que tudo conhece. E essa é uma imagem que chama a atenção disso. E também o fogo lembra também esse juízo, né? Quer dizer, julga, analisa, investiga. E essa é a posição que aparece ele. E que tem um passo firme, né? Então vem os pés de bronze polido, brilhante, limpo, que não se contamina, que anda no caminho certo, que tem firmeza no andar. Passos firmes, aquele que caminha entre as igrejas. Esse é o jeito que se apresenta, né? Alguns viram aí, fizeram uma analogia daquele que se prostra diante dos pés de Jesus em humildade. Ele, né, o bronze polido era usado também muito como espelho. Ele se vê, ele se analisa, ele se examina a si mesmo, né? Mas enfim, é uma analogia tanto quanto forçada, né? Não necessariamente isso quer dizer, ainda que possa expressar uma verdade. Então é assim que Jesus se apresenta aqui. E aí então ele começa com a expressão conheço. É bem relevante que Jesus sempre diz isso às igrejas, né? Quando ele fala a carta para cada uma dessas 7 igrejas, ele sempre diz eu conheço. É bom saber que Jesus nos conhece, é bom saber que ele está próximo de nós, mas também é desafiador. Ele conhece meus pecados, conhece minhas obras. E para a igreja de Tiatira ele diz assim: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, que é a diaconia, né? O seu serviço, a sua perseverança. Então são elogios aqui, né? Para uma igreja promissora, uma igreja que está ativa, crescendo. Inclusive, vejam como diz aí o final do versículo 19, e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, era uma igreja em ascendência, quer dizer, agora vocês estão ainda mais produtivos, frutificando, com mais obras, com mais serviço do que no princípio. Que grande elogio que essa igreja recebe, né? Um pouco, se você pensar, quero lembrar, nós já fizemos o estudo aqui sobre a carta à igreja a Éfeso. Éfeso lá era o contrário, né? Lá a exortação, a repreensão foi assim, tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor, né? Que o amor estava se esfriando, aquele primeiro ímpeto de obras, de louvor a Deus. Olha, eu tenho contra ti que esse amor está se esfriando. Essa foi a carta à igreja de Éfeso. Aqui a Tiatira é um pouco ao contrário. Olha, vocês estão aquecendo mais ainda, suas obras são mais numerosas do que as primeiras, né? Interessante o jeito que coloca aqui. Tiatira vou falar um pouquinho então agora da região, né? Desta região. Sempre tem mapas aí para a gente visualizar que tem essas 7 cidades, 7 regiões das 7 igrejas que são mencionadas aí no Apocalipse. E Tiatira, ao contrário, nós falamos semana passada de Pérgamo, falamos de Éfeso, né? São cidades mais importantes, digamos assim, politicamente, culturalmente naquele cenário. Tiatira é uma cidade menor, né? Muitos comentaristas, né? Eu sempre uso aqui do Johannes Rothman, tem na editora Concórdia o livro Apocalipse, eu ainda tenho na versão antiga, Vem Senhor Jesus. Ele e outros comentaristas sempre chamam a atenção de que é a cidade menor, a igreja talvez um tanto quanto menor, e a maior carta em tamanho. Se você ver ali no livro de Apocalipse, são o maior número de versículos, né? Chama a atenção para esse dado. E essa cidade ela era um ponto estratégico de passagem do pessoal que vinha da Ásia para a Europa, né? Obviamente da Europa para a Ásia. Portanto, era um ponto comercial importante, vendia-se de tudo, tinha vários estabelecimentos comerciais.
E tinha as chamadas agremiações, organizações de venda, né? Vendiam-se tecidos, vendiam-se tintas, vendiam-se vários, até inclusive aqui quando fala em pés como bronze, polidos, se falava nessa indústria, quer dizer, né? Não chegou ainda na época da Revolução Industrial, mas assim, oferecia-se metal, trabalhava-se em metal também nessa cidade pelos estudos que se faz. E uma referência bíblica interessante é lá do livro de Atos, quando fala da conversão da Lídia. Essa mulher, a Lídia, ela é uma vendedora de púrpura. Se você usar a sua Bíblia em Atos 16, 14 e 15, lá quando está falando da região de Filipos, né, que tinha uma mulher chamada Lídia, né, que era de Tiatira, e que vendia púrpura. Ela era talvez uma representante que estava lá vendendo, né? Então tinha essas agremiações e essas vendas. Os comentaristas dizem então que isso era bem característico de Tiatira. Várias agremiações, grupos de vendedores do comércio local. E aí tinha um problema bem sério, um desafio bastante grande, né? Que cada um desses grupos, eles tinham os seus deuses, o seu, entre aspas, santo padroeiro, digamos assim. E promoviam, além de recreações e negócios, idolatria, momentos, entre aspas, religiosos. E nesses momentos, por causa da cultura greco-romana, terminava muitas vezes em orgias, inclusive sexuais e imorais. E aí a gente começa a entender a repreensão que o Senhor Jesus faz para esse pessoal, né? E que aqui começa logo depois. Tá? Então eu vou ler ali o texto e com base até nesse contexto que eu coloquei, também aplicar um pouquinho dessa carta. Diz assim o texto: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, aí ele bota o nome simbólico de Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo, diz o Senhor Jesus, para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Então, quando fala em prostituição, imoralidade, a gente já vê que está linkado com estas orgias, essas imoralidades que ali aconteciam. Aqui falei em Jezabel, tá? O livro de Apocalipse tem essa característica de usar expressões icônicas, ícones, né? Bíblicos conhecidos como aqui Jezabel. Não é que o nome dessa mulher se chamava Jezabel, mas ele usa essa expressão, Jezabel, né? Jezabel, quem que é Jezabel? Jezabel é a rainha, lá a esposa do rei Acabe, que nós temos lá escrito no livro de Reis, 1 Reis 16, versículo 29, seguintes, tem toda a história, né? E é uma das personagens maléficas, digamos, da Bíblia, talvez a rainha mais má da história bíblica. E ela persegue os profetas de Deus, e ali, estando como rainha do povo de Israel, né, ela seduz, ela encaminha o povo a adorar Baal, lá no Antigo Testamento. Quer dizer, do meio ali do trono de Israel, ela, por sua influência junto ao rei Acabe, conduz o povo à adoração a Baal. E o mesmo está acontecendo de alguma forma ali em Tiatira. Essa mulher, que é identificada por Jezabel, ela nasce, ela está dentro da igreja, ela não é uma rainha externa que está providenciando perseguições, não, ela de dentro da igreja começa a ensinar heresias ou coisas erradas, coisas que se distinguem da palavra de Deus. Né? E o que é a repreensão? Eu chamei desde o início, o que está repreendendo Jesus a mim, me faz pensar a igreja de Tiatira e a todos nós. Assim, tenho contra vocês que vocês estão tolerando Jezabel, né? que ensina como se fosse uma profetisa, que se faz de profetisa e ensina. Então,
os comentaristas falam que é meio parecido com os nicolaítas lá que falam em Pérgamo. Explico para vocês. Nessa época em que o apóstolo João escreveu, tinha um segmento religioso que era o gnosticismo. De uma maneira assim bem superficial falando, né, dessa linha, uma das coisas é que eles dividiam muito a questão do corpo e da alma, né? E os ensinos normalmente vinham que o que importa é a alma, o espírito. Aquilo que a gente faz com o corpo não faz muita diferença. Por isso eles tinham também uma dificuldade de compreender o Cristo que se encarnou, que se fez gente, carne, né? Que era verdadeiro homem. E obviamente isso vai contra os mandamentos de Deus no uso do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então, ao que tudo indica, o ensino era que, olha, não dá nada. Nós podemos continuar vivendo nessas agremiações que existe aqui em Tiatira para ganhar o nosso dinheiro, não perder o nosso trabalho, adorar esses deuses aí e viver de acordo com as imoralidades que eles produzem, para a gente não ficar de fora dos negócios e ao mesmo tempo ser cristão, né? Então era esta jogada. Por isso que ele diz então que seduzia não só no ensino, mas a praticar a idolatria e a viver nesta imoralidade, nessa prostituição. O verbo que diz lá, eu tenho contra vós que vocês toleram que exista entre vós ela e o ensino dela. É muito legal, né, pensar na palavra tolerância. É tão significativo dizer que precisamos ter tolerância uns com os outros. Mas olha só, não podemos confundir as coisas. A tolerância é com talvez as fraquezas dos outros, entender as dificuldades dos outros, perceber as diferenças, a diversidade. Temos que ter tolerância, mas não tolerância com o ensino errado, que nos desvia da graça de Deus, que aponta para outros caminhos que não são Jesus. Normalmente esse ensino que vem de dentro fala de Jesus, elogia Jesus, mas tu vê que a salvação é apontada de uma maneira errada, ou o pecado é minimizado, no sentido de não dar nada. Isso não devemos tolerar. Se tolerarmos isso, o resultado é o fim da igreja cristã ali em nosso meio, né? Jesus disse, removerei de vós o candelabro, ou a igreja. Isso também está aqui implícito na repreensão para os cristãos de Tiatira e também para todos nós, né? Continuando aqui o texto, Jesus mostra assim a sua ação de juiz, de condenação, que muitas vezes a gente deixa de ver, né? A gente esquece que uma vez Jesus chegou a pegar um chicote e expulsar os vendilhões do templo, né? E como Cristo glorioso, ele virá julgar os vivos e os mortos. E ele então, ao chamar a repreensão, ele também ameaça. Ele diz assim, eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Quer dizer, esse retribuirei segundo as suas obras, quer dizer, não de maneira arbitrária, não do nada, mas para aqueles que viveram segundo isso que eu estou condenando, eles também serão assim condenados segundo estas obras. Então é uma palavra bastante dura, que também nos faz pensar, né? Esse pessoal de Tiatira, eles dependiam dessa questão do comércio, das finanças, e muitas vezes o Deus Mammon, do dinheiro, do poder, da influência, fala alto, né? A gente acaba sacrificando a nossa fidelidade, muitas vezes por causa disso, e Jesus está aqui lembrando que isso não vale a pena. O que temos a perder é muito grande, muito valioso. E aí o texto continua dizendo assim, digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem,
as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. E talvez, de novo, né, dá um ponto de interrogação na cabeça da gente. Como assim? O que ele está dizendo aqui, né? Porque ele está dizendo assim, digo aos outros de Tiatira que não cometeram esse pecado, que fiquem tranquilos, não vou colocar outra carga sobre vocês. E aí ele ensina, então somente guardem a graça, foquem nessa graça de Jesus. Mas aí ele usa uma expressão, aqueles que não viveram esse pecado e não conhecem, como eles lá mesmo dizem, as coisas profundas de Satanás. O que é isso? É sempre bom ter uma humildade aqui com esses textos, né? E até nessas minhas explicações, que a gente tem uma visão em parte, né? Somente junto a Jesus veremos face a face. Mas a maioria dos comentaristas dizem aqui que o ensino, a pregação feita por essa falsa profetisa, né? que ensinava, era de que para vencer o pecado a gente deveria conhecer o pecado profundamente. Era algo mais ou menos assim. Então era um ensino também ligado ao gnosticismo, que para vencer esses pecados ligados à carne, eu deveria vivenciar eles para então vencê-los, conhecê-los para então vencê-los. E aí, ao conhecê-los, eu saberia então as forças maiores de Satanás e sobre elas venceria. Mais ou menos esse era aí a heresia, a artimanha, a ludibriação que era trazida. Por isso, essa expressão, as coisas profundas de Satanás. Isso é uma grande heresia, né? Lá em Romanos 6, o apóstolo Paulo diz assim, então já que é pela graça de Deus, então vamos pecar para que a graça cresça em nós? Claro que não, ele diz assim, nós já morremos para o pecado. Se estamos em Cristo, vivemos e queremos viver como novas criaturas. Então é uma ludibriação, como também é colocado ali. E aí então nós temos esse convite, essa direção do jeito de viver, conservem firmes a graça, né? Para outra igreja ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então continuem firmes na graça e no ensino que vocês receberam. E aí o versículo 26 continua dizendo assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Antes de colocar essa autoridade sobre as nações, veja como está escrito. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. É interessante essa expressão, pessoal. Não é simplesmente que continuem a praticar boas obras, enfim, mas que guardar as minhas obras. Aquilo que Jesus faz em nosso favor. Começar pela redenção, que se apegar a guardar essa graça, o que Jesus fez por nós. É sempre importante nós focarmos nisso, porque nós somente somos capazes de amar e de viver minimamente, né? Na graça, no amor de Deus, porque somos pecadores, mas somos capazes de amar porque Ele nos amou primeiro, né? Como diz lá no livro de 1 João. Então, nós guardamos as obras dele, né? Foquem bem nisso. E aí ele promete assim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. Então aqui está falando de uma autoridade que será dada a todos os cristãos que com ele viverem eternamente. E é interessante, né, que a Bíblia fala, vós sois sacerdócio real, quer dizer, pertencemos à realeza, participaremos, julgaremos o mundo, né? Governaremos aqueles que com ele também sofrem, com ele reinarão, né? Então tem essa imagem do reinar com Jesus, né? Que também o livro de Apocalipse nos fala. E ainda diz assim, uma promessa, e eu lhes darei a estrela da manhã. É uma expressão curiosa e difícil de explicar, né? Como assim a estrela da manhã?
Na Bíblia, a estrela da manhã é o próprio Senhor Jesus, né? Ele próprio é a estrela da manhã. Ele é identificado assim na Bíblia como a estrela da manhã. E em 1 João 3,2 diz que nós nos tornaremos semelhantes a Ele em sua glória, né, na ressurreição. Então o que está implícito assim é justamente esse brilho da glória de Deus, essa justiça que é de Jesus que nos é atribuída por meio da fé. Quer dizer, nós também recebemos a justiça perfeita, não que venha de nós, mas que nos é concedida, nos é uma expressão que é dita imputada, colocada sobre a gente. Nós somos vestidos com a glória e com o perdão que vem do nosso Salvador Jesus. Aliás, essa é a nossa esperança, pessoal. Nós somos salvos pela graça e justificados por meio da fé. Por mais que exista um esforço contínuo e sincero do ser humano, ele sempre cai novamente em pecado. E esse cair em pecado pode nos levar ao desespero, de pensar assim, não, que eu estou condenado, porque eu não consigo manter a minha caminhada de fé. Eu sempre vacilo, eu sempre peco. Nessa hora é importante lembrar que onde abundou um pecado, superabundou a graça de Deus. E por que razão que a Bíblia diz em Romanos 8 que já não há condenação para aqueles que estão com Cristo? Em que sentido que diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que já não há condenação? Se nós somos tão pecadores, como é possível isso? É possível somente pela graça de Deus. Quando a fé que nós chamamos se apropria, se apega ao que Jesus diz. Se ele me diz, teus pecados estão perdoados, eu me apego a essa graça, humildemente. E essa graça também vai renovando e me transformando de glória em glória. Mas o que deve estar firme no coração, que devemos nos apegar a essa graça. E o problema é que as heresias, como a Jezabel trouxe, as imoralidades, como ela propõe, vão nos afastando da graça, vão fazendo-nos com que pisoteemos sobre a graça e o amor de Deus. E ali estamos renegando a graça, e por isso ali a condenação. Agora, aos que humildemente arrependem-se dos seus pecados, como ele também convida nesse texto, e apegam-se à graça de Deus, ali há vida e salvação. Muito bem, pessoal, estamos aí chegando no final do nosso programa, do nosso momento de estudo, que nós sempre balizamos entre 30 e 35 minutos. E eu queria de novo trazer aqui, né, as reflexões sobre a vida individual da gente, também comunitária como igreja. E a gente percebe que Jesus envia essa carta por meio da escrita do apóstolo João para a igreja de Éfeso, de Tiatira e outras mais. Mas essas duas, elas são caracteristicamente diferentes. A igreja de Éfeso diz que estava abandonando seu primeiro amor, que ela estava abandonando esse primeiro amor ou relaxando nas suas boas obras, no seu louvor, na sua paixão. Mas o elogio para a igreja de Éfeso é que eles não toleravam falsas doutrinas, eles eram ortodoxos no ensino. E Jesus elogia isso. Já a igreja de Tiatira é o contrário. Ela está quente nas obras, fazendo mais obras, louvor, do que no princípio. E Jesus elogia isso. Só que ele repreende o fato da igreja de Tiatira tolerar ensinos errados, fazer pouco caso e pouco uso das escrituras nos estudos das doutrinas. O que fica para a gente? Que um equilíbrio desses dois lados, um amadurecimento e uma paixão viva nesses dois lados é necessário. Por isso, no nosso texto, Jesus apresenta como aquele que sonda mentes e corações. Esta distância é preciso ser percorrida para guardarmos a fé na palavra ensinada, na prática contínua do amor. Fica esse ensino, esse incentivo, esse desafio para a minha vida como cristão, para a tua e para a nossa vida como comunidade, como igreja do Senhor Jesus. Que bom saber que Ele caminha ao nosso lado e tem a estrela do anúncio dessa palavra em suas mãos.
Jesus tem cuidado de nós. Que Ele continue cuidando de cada um de vocês. Eu concluo em oração e desejo de bênçãos, dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Valeu, pessoal! Até o nosso próximo momento de estudo e reflexão aqui pelas redes sociais. Até a próxima!